Guimarães. Presente. Noemi Guimarães Rodrigues. Lúcia Helena Alves Caetano. Eliane Moraes Medeiros. Presente. Rogério Ferreira Leão. Presente. Idelson Mendes. José Henrique de Freitas. Presente. Alô, alô. Oi. Havendo norma regimental sobre a proteção de Deus, declara aberta a sessão ordinária da Câmara Municipal de Rio Verde, Estado de Goiás, do dia 10 de junho de 2008. Solicito que a secretária da mesa, vereadora Noemi Guimarães Rodrigues, faça a leitura do salmo e a oração do Pai Nosso. Salmo 13. Oração de fé. Até quando, Senhor, esqueceste-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o teu rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responda-me, Senhor Deus meu. Ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte, para que não digo o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração no teu salvamento. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Pai nosso, Solicito a secretária que faça a leitura. Expediente. Solicito a secretária que faça a leitura do ofício número 043/2008, do chefe de gabinete, senhor governador Alcides Rodrigues, senhor Olier Alves Vieira. ofício 1668/2008. Senhor presidente, considerando o recebimento do ofício número 23/8, enviado por Vossa Excelência, solicitando 3 ambulâncias para os distritos de Ouruana, Lagoa do Bolzinho e Riverlândia, comunico-lhe, segundo informações recebidas da OVG, que o pedido encontra-se registrado naquela organização para manifestação quando houver recurso. Atenciosamente, Olier Alves Vieira, chefe de gabinete do governador. Pela ordem. Pela ordem, vereador Luiz César de Castro Leão. Senhor presidente, só para saber a autoria de qual vereador o requerimento. Vereador Elecir Casagrande Perpétuo Garcia. Gostaria de uma cópia, senhor presidente. Do ofício do requerimento. Pela ordem, vereador Luiz César. Dos dois. Estarei encaminhando a Vossa Excelência. Peço à secretária que faça a leitura do ofício número 103/2008, de autoria do Superintendente Municipal de Trânsito, senhor Nazian Roberto Santos, resposta a vários requerimentos. Prezado senhor, a Superintendência Municipal de Trânsito vem, através deste, encaminhar parecer de acordo com os requerimentos enviados por esta Câmara Municipal. Parecer do requerimento número 233/2008, Idelson. O local será recapeado e após realizaremos a sinalização. Parecer do requerimento 417/2007, Lúcia Caetano. A solicitação está prevista nas metas da SMT. Parecer do requerimento número 272/2007, Lúcia Caetano. A solicitação está prevista nas metas da SMT.
Parecer do requerimento recebido em 7 de maio de 2008, Lúcia Caetano. Encontra-se em cronologia de execução. Parecer do requerimento 242/2008, Idelson. A solicitação encontra-se no nosso cronograma de ação. Parecer do requerimento número 14/2008, Lúcia Caetano. A solicitação só poderá ser atendida após o recapeamento do local. Parecer do requerimento número 235/2008, Lúcia Caetano. A solicitação só poderá ser atendida após o recapeamento do local. Parecer do requerimento número 236/2008, Lúcia Caetano. A solicitação só poderá ser atendida após o recapeamento. Sem mais para o momento, desejamos votos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Nazian Roberto Santos, Superintendente Municipal de Trânsito. Peço à secretária que faça a leitura do ofício número 116/2008, também do Superintendente Municipal de Trânsito, senhor Nazian Roberto Santos. Ofício 116/2008. Prezado senhor, a Superintendência Municipal de Trânsito vem, através deste, encaminhar parecer de acordo com os requerimentos enviados para esta Câmara Municipal. Parecer do requerimento número 60/2008, José Henrique de Freitas. Já estava previsto em nosso cronograma. Parecer do requerimento 305/2008, Eliene Medeiros. Já estava previsto no nosso cronograma. Sem mais para o momento, desejamos voto de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Nazian Roberto Santos. Pela ordem. Pela ordem. Pela ordem, vereador Luiz César. Senhor presidente, é impressionante a forma com que o governo municipal trata os vereadores com igualdade nessa casa. Da mesma forma que responde o vereador de oposição, responde o vereador de situação. Esse é o governo que Vossa Excelência e os colegas conduzem rumo a 2009. E do jeito que está indo, senhor presidente, o tenente Nazian, com essas costuras que ele está fazendo, vai ser próximo a ocupar um cargo nessa casa aqui, se Vossas Excelências não ficarem espertos. A casa é grande, tem espaço para todos que aqui tiverem votos e chegarem. Peço à secretária que faça a leitura do ofício número 097/2008, de autoria do senhor Leonardo Veloso do Prado, vice-prefeito de Rio Verde. Ofício 097/2008. Senhor presidente, solicitei ao governador de Goiás, em caráter irrevogável e irretratável, exoneração do cargo de secretário de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Estado de Goiás e tive o pedido deferido. Cópia em anexo. Assim, a essa casa, que não mais subsistem as razões da autorização que me fora concedido pelo Poder Legislativo para o exercício do cargo de confiança no âmbito estadual, o que ocorreu à luz do artigo 58, parágrafo 2º da Lei Orgânica Municipal. Comunico que estou reassumindo o cargo de vice-prefeito de Rio Verde, dando continuidade às atividades que lhes são inerentes. Continuo também à disposição de Vossa Excelência e demais membros dessa casa e prevaleço-me do momento para reafirmar a consideração sempre vos endereçada. Assinado Leonardo Veloso do Prado, vice-prefeito de Rio Verde. Peço à secretária que faça a leitura do projeto de lei número 63/2008, de autoria do Poder Executivo. Projeto de lei 63/2008, autoriza a desapropriação de imóvel que menciona. A Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, aprova. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a adquirir por desapropriação ou qualquer outro meio legal o lote 8, quadra 58, na rua 7 de setembro, do prolongamento do Jardim Adriana, de propriedade de Divino Moraes de Faria, avaliado por R$10.000, a ser utilizado pelo município para a melhoria do sistema viário, especificamente para o alargamento de via pública e construção de rotatória nas proximidades do Córrego do Sapo. Artigo 2º. Os recursos necessários ao cumprimento desta lei
correrão à conta do orçamento vigente, podendo, se necessário, abrir secreto especial suplementar. Artigo 3º. Revogada disposições em contrário, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito de Rio Verde, aos 9 dias do mês de junho de 2008. Assinado Paulo Roberto Cunha, Prefeito de Rio Verde. Peço à secretária que faça a leitura do projeto de lei número 62/2008, de autoria do Poder Executivo. Projeto de lei número 62/2008, autoriza a prestação de auxílio financeiro às pessoas que menciona. A Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, aprova. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a prestar auxílio financeiro às pessoas abaixo relacionadas para o atendimento de despesas necessárias a tratamento de saúde nos valores especificados. Maria Aparecida dos Santos, portadora de obesidade mórbida, necessita de tratamento cirúrgico, R$10.000. Darcy Helena Ferreira de Lima, portador de problemas cardíacos, necessita de tratamento constante, R$250 mensais até o mês de dezembro de 2008. Coraci Gino de Jesus, portadora de doença neoplásica, necessita de tratamento, R$1.500. Família de Maria Joana Borges, recentemente falecida, para pagamento de despesas funerárias, R$3.270. Família de Almerindo Manuel de Souza, recentemente falecido, para pagamento de despesas funerárias, R$2.500. Família de Tamara Henrique Grando, recentemente falecido, para pagamento de despesas funerárias, R$2.970. Família de Jonas Fontes dos Santos, recentemente falecido, para pagamento de despesas funerárias, R$3.400. Família de Guilherme Pereira Moura Rocha, recentemente falecido, para pagamento de despesas funerárias, R$1.597. Astolfo Leão Borges Filho, necessita submeter-se a tratamento cirúrgico oftalmológico, R$6.500. Maria Divina Maia, portadora de doença neoplásica, necessita de tratamento constante, R$500 mensais até o mês de dezembro de 2008. Elci Ferreira Silva Souza, portadora de doença hepática, necessita de tratamento constante, R$600 mensais até o mês de dezembro de 2008. Victor de Oliveira Floresta, menor, necessita submeter-se a transplante de fígado, R$300 mensais até o mês de dezembro de 2008. Jonathan de Jesus Menezes, menor, portador de CA, necessita de tratamento constante, R$380 até o mês de dezembro de 2008. Júlio César Bernardes de Souza, portador de diabetes, necessita submeter-se à cirurgia, R$3.500. Keila Regina Alves, com sequelas de acidente automobilístico, necessita de tratamento constante em Goiânia e Brasília, R$600 mensais até o mês de dezembro de 2008. Vanessa de Paula Brasil, apresentando obesidade mórbida, necessita submeter-se a tratamento cirúrgico, R$14.833. Natalice Pereira de Souza Alves, com doença neurológica, necessita de tratamento, R$3.000. Alciene Lopes Alves, com doença hepática, necessita de tratamento, R$2.000. Artigo 2º. O repasse da verba aos auxiliares, estabelecimentos ou profissionais que o atender, será feito através da Contadoria Municipal, mediante as cautelas necessárias. Artigo 3º. Os recursos destinados ao cumprimento desta lei serão levados à conta do orçamento vigente, podendo, se necessário, abrir secreto especial suplementar. Artigo 4º. Revogada disposições em contrário, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito de Rio Verde, aos 3 dias do mês de junho de 2008, assinado Paulo Roberto Cunha, Prefeito de Rio Verde. Solicito à secretária que faça a leitura do projeto de lei número 64/2008. Projeto de lei número 64/2008, autoriza a desafetação e doação de imóvel que menciona Saneago. A Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, aprova. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a desafetar 2 áreas que se apresentam como parte do imóvel, que se denomina Fazenda São Tomás.
atualmente inserida no perímetro urbano, onde se localiza a Vila Santa Cruz, transcrita no CRI local sob o número R03M22636, adquirida pelo município por doação feita pela Sociedade Comunitária de Habitação Popular, sendo a primeira delas com a superfície de 104,15 metros quadrados, onde se encontra perfurado poço tubular, e outra com 600,60 metros quadrados, que serve para a passagem da adutora e acesso, alterando a destinação de ambos de bem dominial público para o patrimônio disponível passivo de alienação. Artigo 2º. Promovida a desafetação a que se refere o artigo anterior, fica o Poder Executivo autorizado a doar os imóveis desafetados a Saneago, Saneamento de Goiás S.A., Sociedade de Economia Mista, inscrita no CNPJ sobre o número 0161929000102, que já os utiliza para a viabilidade do sistema de abastecimento de água. Artigo 3º. Esta lei poderá ser regulamentada através do ato do Poder Executivo, no sentido da perfeita caracterização dos imóveis doados, e entrará em vigor na data de sua publicação, revogada disposições em contrário. Gabinete do Prefeito de Rio Verde, aos 9 dias do mês de junho de 2008, assinado Paulo Roberto Cunha, Prefeito de Rio Verde. Peço à secretária que faça a leitura do projeto de lei número 65/2008. Projeto de lei número 65/2008, autoriza a desapropriação do imóvel que menciona. A Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, aprova. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a adquirir por desapropriação fração de imóvel denominado Fazenda São Tomás, parte na gleba número 42, já declarada de utilidade pública pelo decreto número 825/2000, de propriedade de Orozimbo Ferreira Rocha, medindo 1.399,86 metros quadrados, onde constam benfeitorias avaliadas em R$ 36.396, a ser utilizado pelo município para a melhoria do sistema viário, especificamente para a duplicação da Avenida Antônio Oliveira Furtado, em conexão com a Avenida Beija-Flor, interligando os bairros Primavera, Valdeci Pires e Setor Municipal de Pequenas Empresas DIMP. Artigo 2º. Os recursos necessários ao cumprimento desta lei correrão à conta do orçamento vigente, podendo, se necessário, abrir secreto especial suplementar. Artigo 3º. Revogada disposições em contrário, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito de Rio Verde, aos 4 dias do mês de junho de 2008, assinado Paulo Roberto Cunha, Prefeito de Rio Verde. Peço à secretária que faça a leitura do projeto de lei número 66/2008. Projeto de lei complementar número 66/2008. Altera a lei número 3.968/2000, Estatuto dos Funcionários do Município. A Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, aprova. Artigo 1º. Altera os artigos 171 e 178 da Lei 3.968, de 31 de agosto de 2000, que reformulou o Estatuto dos Funcionários do Município de Rio Verde, passando a vigir da seguinte forma. Artigo 171. As condições e prazos a serem concedidos para licença por motivo de doença em pessoa da família são os relacionados no artigo 178. Parágrafo 1º. Terminada a licença, o funcionário reassumirá imediatamente o exercício do cargo, salvo quando ocorrer pedido aceito de prorrogação. Parágrafo 2º. O descumprimento do disposto no parágrafo anterior importará na perda total do vencimento, e se a ausência perdurar por período que exceda a licença, para demissão por abandono de cargo. Artigo 178. Ao funcionário poderá ser deferida a licença em razão de doença de ascendentes, descendentes, colateral, consanguíneo ou afim, até o 2º grau civil, e de cônjuge ou companheiro. Parágrafo 1º. São condições essenciais para a concessão da licença: constatação da doença em inspeção médica, realizada por médico oficial no Instituto de Previdência e Assistência do Servidor do município de Rio Verde, PARV. Ser indispensável a assistência pessoal do servidor, incompatível com o exercício regular do cargo. Parágrafo 2º. A licença a que se refere este artigo será
com vencimento ou remuneração integral até o 4º mês, com 2/3 do vencimento da remuneração do 5º ao 8º mês, com 1/3 do vencimento ou da remuneração do 9º ao 12º mês, e sem vencimento ou remuneração a partir do 13º mês. Parágrafo 3º. Finda a licença, o funcionário será obrigado a retornar ao serviço imediatamente, de acordo com o artigo 171. Artigo 2º. Revogada disposições em contrário, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito de Rio Verde, aos 20 dias do mês de março de 2008, assinado Paulo Roberto Cunha, Prefeito de Rio Verde. Peço, secretária, que conste em ata a presença do senhor Azor Pereira da Silva, chefe de gabinete do prefeito Paulo Roberto Cunha. Obrigado pela presença. Peço também que conste em ata a presença na noite de hoje da minha mãe, Maria Varni Guimarães. Obrigado mais uma vez pela presença, mãe. Convoco o vice-presidente, vereador Elecir Perpétuo Garcia, para que venha tomar assento à mesa. Peço ao secretário da mesa, vereador Noemi Rodrigues, faça a leitura do projeto de resolução número 5/2008, de propriedade da mesa diretora. Projeto de resolução número 5/2008, dispõe sobre o regimento interno da Câmara Municipal de Rio Verde. A Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, aprova. Da Câmara Municipal. Artigo 1º. A Câmara Municipal de Rio Verde tem a sua sede na Avenida José Walter, quadra 24, Residencial Interlagos, e reger-se-á por este regimento interno, respeitados os princípios estabelecidos nas Constituições Federal do Estado de Goiás e na Lei Orgânica do Município de Rio Verde. Parágrafo 1º. Comprovada a impossibilidade de acesso à sede da Câmara ou outra causa que impeça a sua utilização, poderão as sessões ser realizadas em outro local, por deliberação da maioria absoluta dos vereadores. Parágrafo 2º. Deverão ser realizadas uma vez ao ano sessões ordinárias nos distritos do município de Rio Verde, ficando as datas a serem determinadas pela mesa diretora. Parágrafo 3º. Na sede da Câmara só se realizarão atos estranhos à sua função, mediante prévia autorização da Presidência. Artigo 2º. Os vereadores da Câmara Municipal de Rio Verde exercerão seus mandatos por uma legislatura com duração de 4 anos, dividida em 4 sessões legislativas. Parágrafo 1º. Cada sessão legislativa compreenderá o período de 15 de fevereiro a 30 de junho e 1º de agosto a 15 de dezembro de cada ano. Parágrafo 2º. Cada início de sessão ordinária, extraordinária ou especial será precedida de leitura pelo secretário da mesa do Pai Nosso, oração comum à maioria das religiões e de um salmo por sessão, escolhido a critério da mesa diretora. Parágrafo 3º. Nas sessões plenárias realizadas às quartas-feiras, será destinado, antes do horário regimental, o tempo de 15 minutos à tribuna livre. Parágrafo 4º. Na tribuna livre, poderão usar da palavra por 15 minutos, improrrogáveis, pessoas indicadas à mesa diretora, com antecedência mínima de 48 horas, por entidades da sociedade civil constituída, representantes de classe, com o objetivo de trazer ao conhecimento da Casa assuntos de interesse social. Parágrafo 5º. Será vedado qualquer agressão pessoal aos vereadores e a qualquer membro do Poder Executivo. Parágrafo 6º. O usuário da tribuna ficará responsável pelas suas declarações, assinando-a ao final, e será responsabilizado civil e criminalmente por tudo o que disser. Artigo 3º. A Câmara Municipal de Rio Verde
instalar-se-á no dia 1º de janeiro do primeiro ano de cada legislatura, às 16 horas, em sessão solene de instalação, independentemente do número de vereadores, sob a presidência do mais votado entre os presentes, que convocará para secretário o vereador que lhe suceder na ordem de votação. Parágrafo 1º. Os vereadores presentes serão empossados pelo presidente dos trabalhos após a leitura do compromisso de posse, feita pelo primeiro secretário, nos seguintes termos: prometo manter, defender e cumprir a Constituição da República do Estado, observar as leis, particularmente a lei orgânica do município, promover o bem coletivo e exercer com patriotismo, honestidade e espírito público o mandato que nos foi conferido. Parágrafo 2º. Os demais vereadores repetirão em uníssono os termos deste compromisso. Parágrafo 3º. Em seguida, cada vereador aporá sua assinatura no livro de termo de posse. Artigo 4º. Ainda com o vereador mais votado na direção dos trabalhos, passar-se-á a eleição da mesa. Parágrafo 1º. As chapas concorrentes poderão ser apresentadas na hora da votação. Parágrafo 2º. O vereador não poderá figurar em mais de uma chapa concorrente à eleição da mesa. Parágrafo 3º. Declarada eleita a chapa, essa será imediatamente empossada e assumirá a direção dos trabalhos da mesa da Câmara. Artigo 2º. A mesa eleita para 2 sessões legislativas compor-se-á de presidente, vice-presidente, primeiro secretário e segundo secretário. Os membros da mesa não poderão ser reeleitos para a próxima mesa diretora, exceto quando reeleitos concorrerem à eleição da mesa da legislatura seguinte. Parágrafo 2º. Nenhum membro da mesa deixará sua cadeira durante as sessões plenárias sem que esteja presente seu substituto. O presidente convidará qualquer vereador para fazer as vezes do secretário na falta eventual do titular e do segundo secretário. Artigo 6º. Se a hora regimental não estiverem presentes os membros da mesa, assumirá a presidência e abrirá a sessão o vereador mais idoso entre os presentes. Parágrafo único. Feita a conferência de quórum e não havendo número regimental, aguardar-se-á por 15 minutos, quando então será procedida nova conferência e, persistindo a inexistência de quórum, os trabalhos serão encerrados, convocando-se os vereadores presentes para a próxima sessão ordinária. As funções dos membros da mesa somente cessarão pela morte, pela posse da mesa eleita no 3º período legislativo, pela renúncia apresentada por escrito, pela destituição do cargo, pela perda do mandato, por ordem judicial. Vago qualquer cargo da mesa, a eleição respectiva deverá realizar-se dentro de 30 dias, na fase do expediente da primeira sessão ordinária ou extraordinária subsequente à vaga ocorrida. Em caso de renúncia ou destituição total da mesa, o vereador mais idoso assumirá interinamente a presidência a partir do momento em que se efetivar a renúncia ou a destituição e até a eleição da nova mesa nos termos do presente artigo. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no presente artigo e não estando presente o presidente interino, assumirá a presidência dos trabalhos e abrirá a sessão o vereador mais idoso entre os presentes. Da eleição da mesa. Para a 3ª e 4ª sessão legislativa, a eleição da mesa diretora far-se-á em sessão extraordinária, convocada para tal fim, no período compreendido entre os dias 1º de outubro a 30 de dezembro do ano da 2ª sessão legislativa. A eleição da mesa far-se-á para um período de 2 anos, por maioria simples. Parágrafo 1º. Se ocorrer empate, considerar-se-á eleita a chapa cujo candidato à presidência seja o mais idoso dos concorrentes. Parágrafo 2º. Não sendo possível, por qualquer motivo, efetivar-se ou complementar-se a eleição da mesa na primeira sessão, para esse fim convocada, o presidente convocará a sessão para o dia seguinte e, se necessário, para os dias subsequentes até a plena consecução desse objetivo.
não se efetivando a eleição do presidente, assumirá o exercício interino de presidente da Câmara o vereador mais idoso. Para a eleição da mesa, a votação se fará mediante o voto aberto e nominal. Das atribuições da mesa. Além das atribuições consignadas pelo regimento ou dele implicitamente resultantes, compete à mesa a direção dos trabalhos legislativos e dos serviços administrativos da Câmara, especialmente no setor legislativo, convocar sessões extraordinárias, propor privativamente à Câmara a criação e extinção de cargos e funções necessárias aos seus serviços administrativos, assim como a fixação dos respectivos vencimentos, propor créditos e verbas necessárias ao funcionamento da Câmara e dos seus serviços, tomar medidas necessárias à regularidade dos trabalhos legislativos, propor alteração, reforma ou substituição do regime interno da Câmara. No setor administrativo, encaminhar as contas anuais ao Tribunal de Contas do município, superintender o serviço da Secretaria da Câmara e promover a política interna da Câmara, determinar a abertura de sindicância e inquéritos administrativos, autorizar despesas para as quais a lei não exige concorrência pública, elaborar o regulamento no serviço administrativo da Câmara e interpor conclusivamente em grau de recurso seus dispositivos, recolher à tesouraria da Prefeitura o saldo de caixa existente no final de cada exercício financeiro, enviar através do presidente os balancetes mensais e as contas do exercício anterior, autorizar a publicação de pronunciamentos, encaminhar ao prefeito as informações sobre os fatos relacionados com matéria legislativa em trâmite ou sobre fatos sujeitos à fiscalização da Câmara. Do presidente. O presidente... Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Nilo do Carmo. Senhor presidente, senhores vereadores, povo presente, o vereador Noemi dá uma descansada. Eu estava vendo aqui no Popular de hoje, né, na página 8 de política, as curtas, Senado cede à pressão de vereadores. Vai entender, vereador, né? Funcionou o lobby dos vereadores para que a emenda da Constituição, que aumenta em cerca de 7,5 mil o número de vereadores em todo o país, mas ao mesmo tempo reduz os gastos com as câmaras municipais, seja engavetado no Senado. Diante da pressão dos vereadores para aumentar os gastos com a Câmara e sem consenso dos partidos aliados e de oposição sobre a proposta, os senadores decidiram deixar a emenda tramitar normalmente sem votá-la a tempo de valer para as próximas eleições. Segundo Zé Agripino, essa emenda é um desastre do jeito que está. Então, enquanto alguns vereadores e o povo que se sente representado por pouca gente, né, porque eu acho que quanto maior o número de vereadores, não é questão de causa própria, mais a sociedade está representada. E enquanto foram lá, fizeram lobby para diminuir. Quer dizer, no caso de gasto com Câmara, acho que gasto com Câmara tem que ser o mínimo possível, porque aqui nós estamos para legislar e não para fazer, né, obras de forma alguma. Eu acho que tem que ser nesse sentido. Então, eu realmente fiquei por entender a cabeça dessas pessoas que fizeram esse tipo de lobby. Muito obrigado, senhor presidente. Peço à secretária da mesa, vereadora Noemi Rodrigues, que continue a leitura. Do presidente. O presidente é o representante da Câmara em juízo ou fora dele. Compete ao presidente anunciar a convocação das sessões, abrir, presidir, suspender, prorrogar, encerrar as sessões, manter a ordem dos trabalhos, mandar proceder a chamada e leitura dos papéis e proposições, transmitir ao plenário a qualquer momento as comunicações que julgar conveniente, chamar a atenção do orador quando se esgotar o tempo que tem direito, anunciar a ordem do dia, estabelecer o ponto da questão sobre o qual deva ser feita a votação, anotar em cada documento a decisão do plenário, organizar a ordem do dia atendendo a preceitos legais, manter a ordem no recinto da Câmara, podendo, para que esse fim, requisitar a força necessária. Quanto às proposições, aceitar ou recusar as proposições apresentadas, distribuir proposições, determinar o requerimento do autor a retirada de proposições, declarar prejudicada a proposição, não aceitar emendas que não sejam pertinentes à proposição inicial, determinar o desarquivamento da proposição, despachar requerimentos escritos, processos e demais papéis, submetidos à apreciação, observar e fazer observar os prazos regimentais. Quanto às comissões, designar os seus membros nos termos regimentais,
Designar substitutos para os membros das comissões em caso de vaga, licença ou impedimento ocasional. Quanto à reunião da mesa, convocá-las e presidi-las. Distribuir as matérias que depender do parecer da mesa. Quanto às atividades e relações externas da Câmara, manter em nome da Câmara todos os contatos com o prefeito e demais autoridades. Agir juridicamente em nome da Câmara, ad referendo ou por deliberação do plenário. Zelar pelos direitos e garantias devidos aos membros da Casa. Compete ainda ao presidente expedir decreto legislativo, dar posse aos vereadores e suplentes, declarar extinção do mandato de vereador, arbitrar gratificação, ajuda de custo e verba de representação ao funcionalismo da Câmara, autorizando os respectivos pagamentos, providenciar a expedição no prazo de 15 dias das certidões que lhe forem solicitadas, despachar toda a matéria do expediente, solicitar após apreciação da Câmara a intervenção no município nos casos previstos em lei. Para ausentar-se do município mais de 15 dias, o presidente deverá necessariamente licenciar na forma regimental. Para tomar parte em qualquer discussão, o presidente dos trabalhos deverá afastar-se da presidência. O presidente, na qualidade de vereador, poderá oferecer proposições à Câmara. Nenhum membro da mesa ou vereador poderá presidir a sessão durante... Pela ordem, vereadora Lúcia Caetano. Senhor presidente, pedi pela ordem para que eu pudesse devolver à mesa os projetos de leis que estão com a Comissão de Constituição e Justiça e, no mesmo instante, convocar o vereador Nilo, porque nós temos agora uma reunião com o prefeito Paulo Roberto e que pedimos licença de nos ausentar desse plenário. Muito obrigada. Quero devolver à mesa o projeto de lei número 61 de 2008, da vereadora Lúcia Caetano, projeto de lei número 42 de 2008 do Poder Executivo, projeto de lei número 60 de 2008, Poder Executivo, projeto de lei número 58 do Poder Executivo, projeto de lei número 59 também do Poder Executivo e projeto de decreto legislativo número 5 do vereador Johnny Vieira Guimarães. Muito obrigada e com licença. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador José Henrique, do PMDB. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, distinta assistência, imprensa aqui presente. Quero, antes da nobre vereadora Lúcia Helena Alves Caetano e do vereador professor Nilo do Carmo se ausentarem, dizer que me preocupa muito o prefeito ter que convocar uma reunião com a liderança do PSB, hora dessa, tirando os nossos colegas de um trabalho tão importante, tão fundamental. É lastimável que isso aconteça, porque a ausência do professor Nilo e da professora Lúcia Caetano serão extraordinariamente sentidas no estudo, no debate, no calorado debate da continuidade da sessão. Então, eu gostaria que Vossa Excelência levasse ao prefeito que nós temos o dia inteiro para reunir com ele. Vocês têm, né? Vocês têm o dia inteiro para reunir com ele. E que ele deixasse os novos vereadores exercerem o papel que lhes compete durante as sessões ordinárias dessa casa. Vão em paz. Muito obrigado, senhor presidente. Só informando a Vossa Excelência que a reunião é com o PSB e jamais foi convocado vereadores. Estão indo de livre e espontânea vontade. É só para informar aos vereadores da coligação com o PSDB, com a dobradinha com o Padre Ferreira. Peço ao secretário da mesa que continue a leitura. Pela ordem, senhor presidente, para nobre colega descansar mais um pouquinho. Pela ordem, vereador José Henrique de Freitas. É para acabar. Sabe, não tem outra história no momento em que nós vemos aí um importante documento, importantes leis sendo discutidas, se ausentarem assim. E Vossa Excelência, como líder de governo, que sugira ao prefeito que realize as reuniões fora das sessões da Câmara, porque isso é lamentável. Muito obrigado, senhor presidente. Peço à secretária continue a leitura. Dos vereadores da posse. Os vereadores em posse da ação em cada legislatura na forma dos parágrafos 1º e 2º do artigo 3º. No ato da posse, os vereadores deverão desincompatibilizar-se e fazer declaração pública de bens, a qual deverá ser arquivada, constando da ata o seu resumo. Os vereadores que não comparecerem à sessão solene de instalação, bem como os suplentes posteriormente convocados, serão empossados perante o presidente, apresentando o respectivo diploma,
prestando compromisso regimental no decorrer da sessão ordinária ou extraordinária. Dos deveres dos vereadores. São deveres dos vereadores residir no território do município, votar as proposições submetidas à deliberação da Câmara, desempenhados em caso que lhe forem confiados, salvo motivo justo alegado perante o presidente, a mesa ou a Câmara, conforme o caso, comunicar sua falta quando tiver motivo justo para deixar de comparecer às sessões plenárias. Desde a posse, nenhum vereador poderá ser proprietário ou diretor de empresa que goze de favor decorrente de contrato com a pessoa jurídica de direito público ou nela exercer sua função remunerada. Firmar ou manter contrato com pessoa de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade, economia mista. Ocupar cargo, função ou emprego que ele seja demissível nas entidades referidas na linha anterior. Exercer outro cargo eletivo, seja federal ou estadual. É vedado exercer na administração pública qualquer cargo de confiança. Será atribuída falta ao vereador que não comparecer às sessões plenárias ou às reuniões das comissões permanentes, salvo motivo justo. Para efeito de justificação das faltas, consideram-se motivo justo, doença, bem como o desempenho de missões oficiais da Câmara. A justificação das faltas far-se-á por requerimento fundamentado ao presidente da Câmara, o que submeterá à apreciação do plenário. As vagas na Câmara dar-se-ão somente por falecimento, renúncia expressa, perda de mandato. A renúncia do vereador será formalizada por ofício dirigida à mesa da Câmara, reputando-se aberta a vaga. A perda do mandato do vereador dar-se-á nas hipóteses e formas previstas no presente capítulo. Em caso de vaga, o presidente da Casa convocará o respectivo suplente. O vereador estará sujeito à perda de mandato, pela perda dos direitos públicos, pela cassação do diploma por decisão judicial, quando deixar de tomar posse dentro de 15 dias, salvo motivo justo aceito pelo plenário da Câmara, quando deixar de comparecer a 3 sessões extraordinárias, convocadas pelo prefeito para apreciação de matéria urgente, por respeitar a mesa e atos atentatórios à dignidade de seus membros, por comportamento vexatório ou indigno capaz de comprometer a dignidade do Poder Legislativo Municipal, adentrar ao recinto da Câmara portando qualquer tipo de arma. Ocorrido e comprovado o ato ou fato extinto, será aberto processo para declaração de extinção do mandato, por iniciativa do presidente ou de qualquer vereador. A Câmara poderá cassar o mandato de vereador quando infringir qualquer dispositivo no artigo anterior, tiver procedimento considerado incompatível com o decoro parlamentar, praticar crime funcional ou eleitoral, utilizar-se do mandato para a prática de atos de corrupção ou de improbidade administrativa, fixar residência fora do município. Se o denunciante for vereador, ficará impedido de votar sobre a denúncia e de integrar a comissão processante, podendo, todavia, praticar todos os atos de acusação. Se o denunciante for o presidente da Câmara, passará a presidência ao substituto legal para os atos do processo e só voltará, se necessário, para completar o quórum do julgamento. Se a denúncia for recebida pela maioria absoluta dos membros da Câmara, o presidente afastará de suas funções o vereador acusado tão somente em relação à matéria objeto da denúncia até seu julgamento final. As sessões da Câmara serão solene, ordinária e extraordinária. As sessões serão públicas, salvo deliberação em contrário. As sessões da Câmara serão abertas após a constatação através de chamada do necessário quórum regimental e terão duração de 2 horas, ainda que por qualquer motivo comecem além do horário regimental. Inexistindo o número legal na primeira chamada, proceder-se-á dentro de 15 minutos a segunda chamada. Persistindo a falta do quórum, a sessão não será realizada e a presidência informará ao plenário a data da próxima sessão. Declarada a sessão em aberto, o presidente proferirá as seguintes palavras: sobre a proteção de Deus, declara aberta a presente sessão. Durante as sessões, somente os vereadores poderão permanecer nos lugares a eles destinados. A sessão poderá ser suspensa para preservação da ordem, para recepcionar visitantes ilustres, para reunião de bancada, para atender interesse da mesa. A suspensão da sessão, no caso da alínea B, não poderá exceder a 15 minutos. O tempo de suspensão não poderá ser computado na duração da sessão. O uso da palavra será regulamentado pelas normas seguintes. O vereador poderá falar sentado ou de pé.
a seu critério, salvo quando fizer uso dos assuntos parlamentares, quando deverá falar de pé e da tribuna. O orador deverá falar da tribuna, a menos que o presidente permita o contrário em assuntos parlamentares. A nenhum vereador será permitido falar sem pedir a palavra e sem que o presidente a conceda. A não ser através de a parte, nenhum vereador poderá interromper o orador que o presidente já tenha assegurado a palavra. Se o vereador pretender falar sem que lhe tenha sido dada a palavra, o presidente adverti-lo-á convidando-o a sentar-se. Se, apesar da advertência e do convite, o vereador insistir em falar, o presidente dará o seu discurso por terminado. Qualquer vereador, ao falar, dirigirá a palavra ao presidente ou aos vereadores em geral, e só poderá falar voltado para a mesa, salvo quando responder à parte. Dirigindo-se a qualquer dos seus pares, o vereador dar-lhe ao tratamento excelência, de nobre colega ou de nobre vereador. Em nenhuma hipótese será dispensada a leitura da ata, que, no entanto, poderá ser lida em sessão posterior e assinada pelo presidente, pelo primeiro secretário. Os vereadores só poderão falar sobre a ata para pedir sua ratificação ou para impugná-la no todo, em parte, logo após a leitura da mesma. Se o plenário não deliberar sobre a ata, a votação se transferirá para o início da sessão ordinária seguinte. Cada vereador poderá falar sobre a ata apenas uma vez, não se permitindo a partes. A ordem do dia terá a duração necessária, desde que não exceda o horário regimental de duração da sessão. Se constatar durante a ordem do dia a falta de quórum para deliberação, o presidente encerrará a sessão. Dentro de cada fase de discussão, será obedecida na elaboração da pauta seguinte a ordem distributiva: projeto de lei, projeto de resolução, projeto de decreto legislativo. A ordem do dia só poderá ser alterada para comunicação de licença de vereador, posse de vereador ou suplente, em caso de inversão de pauta, em caso de retirada de proposição de pauta. A urgência só prevalecerá para a sessão em que tenha sido concedido, salvo se a sessão for encerrada com o projeto ainda em debate, caso em que o mesmo configurará com o primeiro item da ordem do dia. As reuniões extraordinárias terão a mesma duração das ordinárias e serão realizadas nos dias e horários estabelecidos pelo presidente da mesa, fixados na convocação. A convocação da sessão extraordinária, tanto de ofício pela mesa como a requerimento dos vereadores, deverá especificar o dia, a ordem do dia. Nas sessões extraordinárias, a ordem do dia só poderá ser alterada ou interrompida para comunicação de liderança do vereador, para posse de vereador ou suplente, para retirada de proposição de pauta. O requerimento é a preposição dirigida a qualquer vereador ou comissão ou presidente sobre matéria de competência da Câmara. Os requerimentos assim se classificam: verbais e escritos. Quanto à competência para decidi-los, sujeita a despacho do plano de diretor, sujeita à deliberação do plenário. Somente durante o expediente. Quanto à fase de formulação, somente durante o expediente. Será despachado pelo presidente o requerimento que solicitar. Retirada pelo autor de requerimento verbal ou escrito, retificação de ata, inscrição em ata de voto, justificação de falta de vereador às sessões plenárias, volta à tramitação a proposição arquivada. Dependerá da liberação do plenário, mas não sofrerá discussões do requerimento que solicitar. Inclusão de projeto, votação, antecipação de discussão, retirada de proposição da pauta da ordem do dia, licença do prefeito, prorrogação da sessão, inversão da pauta. Será necessariamente escrito, dependerá de liberação do plenário e poderá ser discutido o requerimento que solicitar. Convocação do prefeito, constituição de comissão especial ou comissão de inquérito, informações oficiais. Moção. Moção é a proposição em que é sugerida a manifestação da Câmara sobre determinado assunto, aplaudindo, hipotecando solidariedade ou apoio, apelando, protestando ou repudiando. Não se admitirão emendas a moções. Cada vereador disporá de 5 minutos para a discussão da moção. Projetos. A Câmara exerce sua função legislativa por meio de projeto de lei, decreto legislativo, projeto de resolução. Projeto de lei é a preposição que tem por fim regular toda a matéria legislativa de competência da Câmara. A iniciativa dos projetos de lei será
do vereador, da comissão, da mesa da Câmara, do prefeito. O prefeito poderá solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa. Os projetos de lei subscritos por no mínimo 1/3 dos membros da Câmara poderão solicitar que sua apreciação se faça no prazo de 20 dias corridos, contado de sua apresentação. Constitui matéria de projeto de resolução. Assuntos de economia interna da Câmara. Fixação de remuneração dos vereadores. Qualquer matéria de natureza regimental. São requisitos dos projetos conter tão somente a enumeração da vontade legislativa. Justificação com a exposição circunstanciada dos motivos de mérito que fundamentam a adoção das medidas de propostas. Os projetos de lei com prazos estabelecidos para apreciação, lidos no expediente da primeira sessão ordinária, seguinte ao seu procedimento pela Câmara, serão despachados pelo presidente das comissões competentes. As comissões terão prazo de 2 dias úteis, contado o recebimento do projeto, para emitir parecer sobre a matéria. Com o parecer da comissão ou das comissões do mérito esgotados os prazos regimentais, o projeto será incluído em pauta para a primeira discussão, que versará sobre todos os aspectos da matéria. À parte a interrupção consentida, breve e oportuna, para indagação, esclarecimento ou contestação, não podendo ter duração superior a 1 minuto. Os apartes subordinar-se-ão às disposições relativas aos debates em que tudo lhe couber. Se algum vereador tiver dúvida quanto ao resultado da votação simbólica proclamada pelo presidente, poderá requerer verificação nominal da votação. Declaração do voto é o pronunciamento do vereador sobre os motivos que levaram a manifestar contrário ou favorável à matéria votada. Pela ordem, o vereador só poderá falar para reclamar contra preterição de formalidade regimental, suscitar dúvidas sobre a interpretação do regimento ou, quando este for omisso, para propor o melhor método para o andamento dos trabalhos, na qualidade de líder para dirigir comunicação à mesa, solicitar a prorrogação do prazo de funcionamento das comissões especial ou comunicar a conclusão de seus trabalhos, solicitar a retificação de voto ou da ata. Não se admitirão questão de ordem, quando na direção dos trabalhos o presidente estiver com a palavra, quando houver orador na tribuna, quando se estiver procedendo a qualquer votação. Da decisão ou omissão do presidente, em qualquer das ordens, representação ou proposição de qualquer vereador, cabe recurso ao plenário, nos termos da presente sessão. Até a liberação do plenário sobre o recurso, prevalece a decisão do presidente. A Comissão de Finanças, Justiça e Redação terá o prazo improrrogável de 2 dias úteis para emitir parecer sobre o recurso. Os casos não previstos neste regimento serão decididos pelo plenário, passando a respectivas soluções a precedentes regimentais. Nas sessões extraordinárias convocadas pelo prefeito, a Câmara se reunirá na forma regimental. Se o ofício convocatório for recebido ainda em período ordinário, o presidente dele dará conhecimento à Câmara em sessão plenária, se possível. Caso contrário, o presidente remeterá à publicação o instrumento de convocação, bem como as respectivas proposituras. Se a convocação se der em período de recesso, o presidente tomará providência no sentido de pronta publicação do instrumento de convocação e dará conhecimento das respectivas proposituras. O projeto de concessão de títulos honoríficos deverá vir acompanhado como requisito essencial da biografia circunstanciada da pessoa que deseja homenagear. A entrega dos títulos será feita em sessão solene, para esse fim convocada a critério do presidente da mesa diretora. As sessões solenes deverão ser realizadas dentro do mandato do vereador, autor da propositura. Nas sessões a que alude o presente artigo, para falar em nome da Câmara, só será permitida a palavra do vereador, designado pelo presidente como orador oficial, do autor da propositura e de um vereador indicada por cada partido ou bloco de assento na Câmara. O projeto aprovado pela Câmara será enviado ao prefeito dentro de 15 dias úteis, contados da data de sua aprovação para sanção ou veto. Não será reconhecido como dia útil o período de recesso legislativo.
O veto só será despachado à Comissão de Finanças, Justiça e Redação se as razões do veto versarem sobre o aspecto da constitucionalidade e legalidade de interesse público da lei. Se as razões versarem sobre assunto financeiro, o prefeito poderá ser convocado pela Câmara para prestar informações que lhe forem solicitadas pelo assunto de sua competência administrativa. Pela ordem. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Rogério Ferreira Leão. Só para Vossa Excelência constar em ata a presença honrosa de todas as pessoas que estão aqui presentes. Muito obrigado. Peço aos funcionários da casa que pegam o nome de todos e encaminhem a secretária para que conste em ata. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador José Henrique de Freitas, PMDB. Devo, senhor presidente, senhores vereadores, dizer muito oportuna a observação do nobre vereador Rogério Ferreira Leão, na anotação de todas as pessoas, de todos os estudantes, os universitários, que nos dão a alegria e a honra da presença nesta noite. Mas queremos registrar, de modo especial, a presença do pastor Carlos Ribeiro, da Igreja Universal do Reino de Deus, ex-deputado e atualmente suplente deputado federal. Queremos registrar também a presença do professor Juarez e de tantas lideranças do Valdir, presidente de Associação de Bairros, e todos os estudantes de gestão ambiental e ambientalistas, de Tony Braz, de tanto entre outros, mas que todos sejam bem-vindos. Muito obrigado pela presença. Peço a Vossa Excelência encaminhe por escrito o nome das pessoas nominadas para tome nota. Peço à secretária... Pela ordem. Pela ordem, vereador Johnny Guimarães. Senhor presidente, nobres colegas, público aqui presente, como já foi dito pelos colegas, também agradecer a presença de todos os alunos do Cefet, pedir aos servidores da casa que peguem o nome de todos ou que os mesmos assinem a lista de presença na saída para que a gente possa constar. Agradeço a presença de todos vocês e quero fazer um comunicado, agradecer a presença do senhor Vitor Lima, e o mesmo estará expondo o seu primeiro livro intitulado Lágrimas de Sangue, a partir de hoje aqui na Câmara Municipal. Fica o recado e aqueles que quiserem, tiverem interesse, puderem comprar o livro, o mesmo estará exposto aqui na Câmara. Muito obrigado, senhor presidente. Convoco o presidente Johnny Guimarães para que assuma os trabalhos da casa. Peço à secretária que continue a leitura. Da segurança interna da Câmara. A segurança do edifício da Câmara Municipal compete à mesa sob a direção do presidente. A segurança poderá ser feita por servidores integrantes do serviço próprio da Câmara ou por entidade contratada habilitada à prestação de tal serviço. Qualquer cidadão poderá assistir às sessões das galerias, desde que guarde silêncio e respeito, sendo compelido a sair imediatamente do edifício, caso perturbe os trabalhos com aplausos ou manifestações de reprovação e não atenda à advertência do presidente. Parágrafo único. Quando o presidente não conseguir manter a ordem por simples advertências, deverá suspender a sessão, adotando as providências cabíveis. No recinto do plenário, durante a sessão, só serão admitidos os vereadores, servidores em serviços e convidados. O regimento interno da Câmara somente poderá ser alterado, reformado ou substituído através de resolução. O projeto de resolução que visa alterar, reformar ou substituir o regimento interno somente será admitido quando proposto por 1/3 no mínimo dos membros da Câmara pela mesa diretora. Fica revogada a resolução número 13/2000 e todas as demais resoluções e disposições em contrário. Essa resolução entrará em vigor na data de sua publicação, sala das sessões da Câmara Municipal de Rio Verde, Estado de Goiás, aos 9 dias do mês de junho de 2008, assinado Johnny Vieira Guimarães, presidente, Elecir Perpétuo Garcia, vice-presidente, Noemi Guimarães Rodrigues, primeira secretária, e Delson Mendes, segundo secretário.
Terminada essa pequena leitura, agradeço a secretária vereadora Noemi Guimarães Rodrigues. Momento destinado à apresentação de projetos e requerimentos e a palavra franqueada aos senhores vereadores. Peço a palavra. Com a palavra, o vereador Rogério Ferreira Leão. Senhor presidente, novos vereadores, imprensa aqui presente e público que nos honra. Requerimento número 341/2008. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás. O vereador que abaixo subscreve, após ouvido o plenário e cumpridas as demais formalidades regimentais, requer a Vossa Excelência o envio de ofício ao prefeito de Rio Verde, senhor Paulo Roberto Cunha, a solicitação de manter a alimentação diferenciada na merenda escolar aos alunos diabéticos nas escolas e creches municipais. Nesse termo, pede deferimento da sessão da Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, aos 10 dias do mês de junho de 2008. Assinado Rogério Ferreira Leão, vereador do PP. Muito obrigado. Continua franqueada a palavra para apresentação de projetos e requerimentos, assegurada a falante vereadora Eliene Medeiros. Senhor presidente, nobres colegas, distinto público que nos honra. Requerimento número 342/2008. A vereadora que abaixo subscreve, depois de ouvir do plenário e cumprir as demais formalidades regimentais, vem requerer a Vossa Excelência que envie o ofício ao gerente regional dos Correios, senhor Amarildo Barbosa Vieira, pedindo-lhe para ver possibilidade de instalar uma agência de distribuição de correspondências no bairro Morada do Sol. Nesses termos, peço deferimento, Eliene Medeiros, do PP. Franqueada também a palavra a vereadora Noemi Guimarães Rodrigues. Requerimento número 331. A vereadora que abaixo subscreve, depois de ouvido o plenário e cumpridas as demais formalidades regimentais, requer a Vossa Excelência o envio de ofício ao prefeito municipal, senhor Paulo Roberto Cunha, solicitando a reforma dos banheiros e a troca do piso da sala de espera do Aeroporto General Leite de Castro. Nestes termos, pede deferimento. Sala das sessões da Câmara Municipal, aos 9 dias do mês de junho de 2008, assinado Noemi Guimarães Rodrigues, vereadora do PP. Continua franqueada a palavra. Com a palavra, vereador Idelson Mendes, líder da bancada do PSDB nessa Casa de Leis. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadoras, distinto público que nos honra, imprensa aqui presente. Pedi a palavra, senhor presidente, para apresentar uns requerimentos. Requerimento número 328/2008. O vereador que abaixo subscreve, após ouvido o plenário e cumprir as demais formalidades regimentais, requer de Vossa Excelência o envio de ofício ao superintendente de trânsito, senhor Tenente Nazian Roberto Santos, solicitando do mesmo que seja feita toda a sinalização do bairro Martins. Requerimento número 329/2008. O envio de ofício ao gerente do Centro de Distribuição Domiciliar da Agência dos Correios de Rio Verde, senhor Adriano Rezende, solicito do mesmo a implantação de CEP no Residencial Veneza, bairro Maranata, visto que, por falta destes, não existe o serviço de entrega de correspondências nos bairros. Requerimento número 330/2008. Envio de ofício ao excelentíssimo senhor prefeito Paulo Roberto Cunha, solicitando do mesmo intérpretes de Libras na IMEI, IMEF e CIMEI de nossa cidade, visando atender um pedido da comunidade e a inclusão social. Todos os requerimentos de minha autoria, senhor presidente. Obrigado. Continua franqueada a palavra. Não havendo quem queira fazer uso. Peço à secretária que conste em ata a presença do senhor Roberto Guimarães, filho da ex-vereadora Terezinha Pires Guimarães, meu amigo de Clube do Laço. Muito obrigado pela presença. Também a presença do meu colega Danilo. Muito obrigado pela presença. No nome deles, gostaria que todos
os estudantes do curso superior de gestão ambiental se sentissem cumprimentados. Encaminho ao vereador Rogério Ferreira Leão, que se ausentou, mas está presente na sessão, os projetos de resolução número 5/2008, projeto de lei complementar número 66/2008, projeto de lei número 65/2008, projeto de lei número 64, 62 e 63/2008 para os devidos pareceres da Comissão de Constituição, Finanças e Justiça. Ordem do dia. Peço à secretária que faça a leitura do projeto. Sessão suspensa por 1 minuto. Então tem que consultar primeiro. Reaberta a sessão. Há uma propositura da vereadora Lúcia Helena Alves Caetano para que os projetos de decreto legislativo número 5, projeto de lei 42, 58, 59, 60 e 61, devolvidos por ela, adentrem na ordem do dia. Na noite de hoje, vereadores concordarem, permaneçam como estão. Aprovados por unanimidade. Ordem do dia. Cadê a redação final? Peço à secretária que faça a leitura do projeto de lei número 57/2008, redação final da lei número 5.448/2008. Lei 5.448/2008. Autoriza a prestação de indenização à pessoa que menciona. A Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, aprova. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a indenizar Antônio Dias Gonçalves com a quantia de R$20 mil em razão do uso de lotes de sua propriedade pelo município para implantação de obras de saneamento, quais sejam dos lotes 11 e 12, quadra 3, avaliados cada um em R$10 mil. Parágrafo 1º. Dos imóveis a que se refere o caput deste artigo, consta a área remanescente, que será destinada exclusivamente ao uso comum, de preferência como área verde. Artigo 2º. As despesas decorrentes do cumprimento desta lei correrão à conta do orçamento vigente, podendo, se necessário, abrir secreta especial suplementar. Artigo 3º. Revogada disposições em contrário, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Rio Verde, aos 10 dias do mês de junho de 2008. Assinado John Vieira Guimarães, presidente, e Noemi Guimarães Rodrigues, primeira secretária. Em discussão, a redação final da lei número 5.448/2008, a palavra franqueada. Não havendo quem queira fazer uso, coloque em votação. Os vereadores concordarem, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Peço à secretária que faça a leitura do projeto de lei número 58/2008, primeira discussão, primeira votação. Projeto de lei 58/2008. Autoriza a realização de convênio com o Clube Fênix. A Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, aprova. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar convênio com o Clube Fênix, agremiação esportiva local inscrita no CNPJ sob o número 00068-250, 0001/13, estabelecendo cooperação para a representação da cidade em competições de voleibol no decorrer do exercício de 2008, podendo ser concedido apoio financeiro no valor de R$111 mil, a ser repassado em parcelas mensais. Artigo 2º. Os recursos necessários ao cumprimento desta lei correrão do orçamento vigente, podendo, se necessário, abrir secreta especial ou suplementar. Artigo 3º. Revogada disposições em contrário, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito de Rio Verde, aos 28 dias do mês de maio de 2008. Assinado Paulo Roberto Cunha, Prefeito de Rio Verde. Em discussão, projeto de lei número 58/2008, a palavra franqueada. Essa palavra assegurada ao vereador José Henrique de Freitas. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, distinta assistência, imprensa que nos honra. Senhor presidente, projeto que veio, mais uma vez, beneficiar o Clube Fênix, que representa Rio Verde na modalidade de voleibol. Um clube
que tem sempre representado bem Rio Verde nas competições. Mas nós queremos perguntar, senhor presidente, se esse clube tem feito uma contrapartida para a sociedade de Rio Verde, ministrando aulas, ministrando períodos para as crianças carentes. É fundamental que Rio Verde tenha representação de alto nível, registro aqui, senhor presidente, como o Fênix o faz na linha de voleibol. Mas é fundamental também, senhor presidente, que o Fênix preste uma contrapartida, já de que tivemos informações hoje, ligamos lá, não existe nenhum aluno daquele clube que não paga mensalidade. Então, gostaria de sugerir à bancada governista que articulasse junto ao Poder Executivo, e este, por sua vez, no momento em que será o repassador da verba para o Clube Fênix, que o clube determina um dia, um horário, que faça a contrapartida para a sociedade. Evidentemente, devemos reconhecer os valores do clube, mas temos que cobrar, senhor presidente, essa contrapartida. Então, gostaria de pedir a Vossa Excelência, como presidente desta casa, a bancada, o líder de bancada se ausentou, mas eu peço então a toda a bancada governista que articule, que não articule não, que cobre do Clube Fênix uma contrapartida social, porque Rio Verde está carente de escolas de esporte. O que a gente ouve é que as crianças praticam esporte, mas quando nós vamos à Vila Mariana, o campo de futebol virou um grande pasto. E que pasto, senhor presidente? Quando nós vamos em outros bairros da cidade, a Secretaria de Desporto e Lazer não está efetivamente cuidando das nossas crianças carentes. Então vejo nessa oportunidade, quando o meu voto será favorável, acreditando sinceramente que a bancada governista fará com que o Clube Fênix preste a contrapartida social, por isso votarei favorável. Mas espero ouvir nesta casa, ou ler ou ser aprovado nesta casa, ou receber o ofício nesta casa, de que o Clube Fênix está fazendo a parcela social para a nossa sociedade. Muito obrigado, senhor presidente. Continua franqueada a palavra. Não havendo quem queira fazer uso, coloque em votação. Os vereadores concordarem, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade em primeira votação, peço à secretária que faça a leitura do projeto de lei número 59/2008, de autoria do Poder Executivo. Primeira discussão, primeira votação. Projeto de lei número 59/2008. Autoriza o repasse mensal ao Fundo Municipal de Saúde para o custeio do Serviço de Atendimento Médico de Urgência SAMU. A Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, aprova. Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a repassar mensalmente o valor de 60 centavos per capita por habitante para o Fundo Municipal de Saúde de Rio Verde, baseando-se na planilha de custos referente à implantação do Serviço Médico de Urgência SAMU para o atendimento por ambulâncias de suporte básico aos usuários do Sistema Único de Saúde neste município. Artigo 2º. As despesas decorrentes do cumprimento desta lei correrão à conta própria do orçamento vigente, podendo, se necessário, abrir secreta especial ou suplementar. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito de Rio Verde, aos 27 dias do mês de maio de 2008, assinado Paulo Roberto Cunha, Prefeito de Rio Verde. Franqueada a palavra para a discussão do projeto de lei número 59/2008. A palavra franqueada. Eu peço a palavra. Com a palavra, vereador Luiz César de Castro Leão. Senhor presidente, uma obra do governo Inácio Lula da Silva, que chega em Rio Verde, precisa ser dito. Hoje eu passando na porta do cais, estava uma faixa lá, o prefeito trabalhou, o SAMU chegou. Demagogia, senhor presidente, uma grande demagogia. E nós, no lançamento, na antiga Câmara Municipal, quando nós estávamos lá acompanhados por pessoas, diretores de Goiânia, de Anápolis, pelo deputado federal do PT, Rubens Ottoni, naquela ocasião nós dizíamos, a nossa preocupação com o SAMU é que nós sabíamos que o SAMU iria fazer a sua parte como profissional que são, tanto enfermeiros, médicos e todos que ali se encontram. Mas o município de Rio Verde não estava e não está preparado para receber o SAMU. Hoje, senhor presidente, a pessoa que é acidentada, ela é levada para o hospital municipal, mesmo que ela tenha um trauma craniano, mesmo que ela tenha um trauma ortopédico,
e sabendo que o hospital municipal não tem condição de atender essas pessoas, precisa se passar por lá para que dê entrada no hospital evangélico pelo SUS. Nós denunciamos isso, o vereador José Henrique estava presente conosco, nós denunciamos isso há mais de 90 dias, antes do SAMU começar a funcionar. Falaram que ia tomar providência e que ia mudar. Mentira. É mais uma mentira do governo municipal. O SAMU é realidade, mas é realidade graças ao governo federal, ao governo estadual. Tem sim, senhor presidente, os seus pequenos detalhes do governo municipal, qual nós estamos votando aqui hoje. Mas é preciso que se organize a saúde pública de Rio Verde para que o SAMU possa sim operar da forma que tem que operar no trânsito de Rio Verde e salvando vidas, que é a principal necessidade e objetivo deles. Muito obrigado. Continua franqueada a palavra. Peço a palavra, senhor presidente. Palavra, vereador José Henrique. Senhor presidente, nobres vereadores, assistência, gostaria de ouvir da nova vereadora Eliene, que é a subsecretária de Saúde em Rio Verde, e com muita eficiência, se ainda, quando há o atendimento pelo SAMU, se realmente procede essa informação do vereador Cezinha. Porque ouvimos há poucos dias, no emissora, uma pessoa dizer que chegou ao hospital municipal às 6 horas da manhã e às 14 horas, com a fratura na perna, não havia sido atendida. Isso com nome e endereço gravado no programa do Costa. Bom, aí eu gostaria de saber, porque nós estivemos presentes juntamente com a vereadora na audiência pública, onde houve um compromisso público. É pena que eu não levei sistema para gravar a audiência pública e a prefeitura não preocupa em gravar, porque faz compromisso para não cumprir. Então, onde foi acertado de que fraturas não seriam levadas para o hospital regional. Então, gostaria de ouvir isso. Mas antes, senhor presidente, naquela oportunidade da audiência pública, ficou definido a participação de cada esfera, da esfera federal, da esfera estadual, da esfera municipal. Agora, nesse projeto, nós estamos autorizando 60 centavos per capita. Se nós fizermos a conta em torno de 150 mil, não disse aqui qual vai ser a base da estatística do IBGE, mas 150 mil serão 90 mil por mês. Será que o custo do SAMU, já que vem Receita Estadual e Federal registrada no convênio, porque temos cópia dele, será que o município vai gastar isso? Mas ainda, senhor presidente, quero adiantar o seguinte: as clínicas radiológicas estão atrasadas no pagamento. Hoje, quem se dirigiu à Secretaria de Saúde já está marcando alguma possibilidade de atendimento laboratorial a partir do dia 10 de agosto. Julho, agosto, 60 dias. Isso me preocupa. Vamos votar favorável, senhor presidente, para depois dizer, não, a oposição não quer que melhore a saúde da cidade, a oposição não quer que faça isso. Não, a oposição quer que faça com seriedade, com responsabilidade, com preocupação. Por isso, o meu voto será favorável, esperando que realmente os recursos aconteçam para que o SAMU, pelo menos o SAMU, possa funcionar. Muito obrigado, senhor presidente. Concede uma parte? A parte já foi. Pela ordem, vereador Luiz César. Senhor presidente, e só para comprovar a ineficiência do poder público de Rio Verde, ontem, senhor presidente, um casal de motoqueiros, o marido e a esposa, caiu em um dos pequenos buracos que existe na nossa cidade, e o SAMU, senhor presidente, encaminhou para o hospital. Chegando no hospital municipal, senhor presidente, constatou que a mão da esposa estava quebrada. Eles pediram para que a senhora comprasse uma tala e retornasse no hospital, para ela ser atendida, senhor presidente. O senhor, marido dela, teve uma perfuração do lado de dentro do olho e foi atendido por um clínico geral que nem medicou, senhor presidente. Então não adianta o SAMU chegar com toda a vontade, com toda a estrutura que tem de UTI móvel, de ambulância, com paramédicos, com enfermeiras, com toda uma estrutura, senhor presidente, de coisa de primeiro mundo. Temos aqui que elogiar dos motoristas até a faxineira. Todo mundo participando. Mas na hora, senhor presidente, que chega no posto de saúde, que chega no hospital municipal,
e até mesmo no hospital evangélico, senhor presidente, está deixando a desejar. O hospital evangélico, novamente, a parceria que a prefeitura tem com o hospital evangélico, novamente, vereador Eliane, novamente. Tem 2 anos que eles não conseguem pôr em dia o pagamento do repasse da UTI. Não consegue pôr em dia. Essa UTI já esteve fechada, está passando necessidade e nós só temos 7 leitos para cuidar do sudoeste goiano. É uma vergonha. E a prefeitura atrasando novamente o hospital evangélico. Então, fica aqui o nosso pesar pela incompetência da saúde pública de Rio Verde, quando se recebe um SAMU de tamanha grandeza e nós não temos condição de colaborar com o trabalho deles. Muito obrigado. De novo, franqueada a palavra. Havendo quem queira fazer uso, coloque em votação. Os vereadores concordaram, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Da minha parte, eu fico muito satisfeito com a presença do SAMU em Rio Verde e com o aproximar dessa relação do PP com o PT na cidade de Rio Verde. Acredito que esses pequenos problemas estarão sanados o mais breve possível. Pela ordem, vereador Luiz César. Senhor presidente, para que se conste em ata que foi consagrado na noite de sábado, a aliança entre o PMDB e o PT, já está ficou agora definido escolher o nome, mas a chapa já está pronta, pré-candidato Wagner Guimarães, indicado um vice do PT, senhor presidente, para que conste em ata, por gentileza. E até o dia 30 de junho, volto a dizer que essas coligações ainda podem surpreender muita gente em Rio Verde. Peço, secretária, que faça a leitura do projeto de lei número 60/2008, de autoria do Poder Executivo, primeira discussão, primeira votação. Projeto de lei complementar número 60/2008. Altera o artigo 142 da Lei 3.635/98, Código de Postura. A Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, aprova. Artigo 1º. Altera o artigo 142 da Lei nº 3.635/98, Código de Posturas do Município de Rio Verde, inserindo-lhe parágrafo único que apresenta a seguinte redação. Artigo 142. O horário de funcionamento dos estabelecimentos prestadores de serviço a que se refere o caput deste artigo poderá ser alterado por prazo determinado para atender aos interesses locais e às excepcionalidades, o que será objeto de decreto do Poder Executivo. Artigo 2º. Revogada disposições em contrário, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito de Rio Verde, aos 26 de maio de 2008. Assinado Paulo Roberto Cunha, Prefeito de Rio Verde. Franqueada a palavra. Peço a palavra, senhor presidente. Assegurado o vereador José Henrique. Senhor presidente, um projeto sem muito questionamentos, mas um projeto que, quando fala a Lei 3.635/98, que está inserida no chamado Plano Diretor existente em Rio Verde. Quando foi promulgado nessa casa, no ano passado, o novo Plano Diretor, ficou determinado que o Poder Executivo tinha 6 meses para que pudesse rever todas as leis que compunham o anterior Plano Diretor. 3.635, 3.636, 3.637, 3.638. E agora vem mais uma vez o Poder Executivo apenas mudando um artigo, o 142 da 3.635, para que possa autorizar o atendimento em favor do Rally dos Sertões. Parabéns à Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente, que está coordenando a realização do Rally dos Sertões, que vai estar a hora prevista às 15 horas do dia 18 e a saída às 8 horas do dia 19. Mas eu pediria ao nível de governo que pedisse ao novo secretário de Agricultura e Meio Ambiente que me respondesse qual é a compensação, porque eu já fiz ofício, já protocolei a ofício na secretaria assim que tomei conhecimento. Qual é a compensação ambiental que o Rally dos Sertões vai deixar em Rio Verde? Porque ano passado, quando passou o Rally da Mitsubishi, o Movimento Águas do Rio, juntamente com os coordenadores, fizeram um plantio de árvores na nascente do Abóbora. Então, até hoje, e já faz muitos dias que fiz esse ofício, que o secretário me responda. Não sou contra a participação social, contra o impacto econômico, as vantagens que o Rio Verde vai receber, não. Muito pelo contrário, sou extremamente favorável. Mas não podemos, em favor dos valores, do ganho, prejudicarmos a natureza. Quais são as compensações ambientais que o Rally vai deixar em Rio Verde? Muito obrigado, senhor presidente.
Pela ordem. Pela ordem, vereador Eleci. Só para responder ao vereador Zé Henrique, eu estarei cobrando o secretário que responda o ofício do vereador. Agora, quanto o benefício que o Rally do Sertão vai trazer para Rio Verde é muito grande. É um evento de nível nacional, que o nome da cidade está sendo bem elevado aí, pelo todo o país, e pode ter certeza que quem vai ganhar só a cidade, a população de Rio Verde, pelo benefício que vai trazer. Se causa algum prejuízo, vamos levantar, vamos pedir que responda, mas tenho certeza que os lucros serão bem maiores do que os prejuízos. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Zé Henrique. Não, nobre vereador Eleci, líder de governo, não tenho dúvida de que os benefícios econômicos, financeiros são enormes. Talvez seja até a razão que Rio Verde suspendeu o serviço de tapa-buraco, porque andei na cidade hoje para saber qual a rua que estava fazendo esse trabalho, não consegui encontrar. Talvez seja em função do Rally dos Sertões, que aí o trabalho foi suspenso para que a turma pudesse ter, assim, a sua passagem por Rio Verde devidamente registrada, já que vai ser em nível nacional. Pela ordem. Pela ordem, líder de governo, vereador Eleci. Nem eu digo, senhor presidente. Pode reclamar dos buracos, porque quando nós voltar, acabar a sessão e terminar o recesso da Câmara em agosto, não vai ter como falar em buraco mais. Porque dia 17 começa o recapeamento de toda a cidade de Rio Verde. Toda a cidade. Serão recapeadas praticamente 80% da cidade de Rio Verde. Aí vamos ver qual que vai ser o discurso da oposição. Porque o buraco não vai ter mais na cidade. A cidade está toda recapeada, avenidas belas serão construídas aí na Avenida Pausano de Carvalho, avenida de primeiro mundo. Então nós podemos ter certeza que essa novela de buraco não vai ter mais como falar, vereador, porque realmente a cidade será recapeada e toda recuperada pelo prefeito Paulo Roberto Cunha. Pela ordem. Pela ordem, vereador Luiz César. Senhor presidente, eu faço política com seriedade. Eu não tenho que esperar voltar o recesso parlamentar, e diga-se de passagem, o recesso que eu sou contra, e Vossa Excelência sabe disso, para mim fazer discurso. Não, meu discurso está pronto, senhor presidente. O que o prefeito Paulo vai fazer aí é com dinheiro da Caixa Econômica Federal, que foi doado para construir a prefeitura, e ele não teve competência para construir. É incompetente. Os outros 2 milhões vai vir do governo do Estado. Agora, senhor presidente, tem 3 anos e meio que não se assenta um tijolo nessa cidade. E vem cantar de galo? Na beirada da eleição, obra eleitoreira, o meu discurso está prontinho, vereador Casagrande. Está prontinho. Nós precisamos saber cadê os 15 milhões que esse município arrecada. Eu queria que tivesse recapeando Rio Verde, é com a verba que o povo de Rio Verde paga os impostos. É esse o recapeamento que Rio Verde queria, vereador. Não é com o dinheiro doado pela Caixa Econômica Federal para transferir conta da Prefeitura Municipal para pagar funcionário público dentro da Caixa Econômica Federal, não. Nós queremos, senhor presidente, a prestação de contas do dinheiro que entra na Prefeitura de Rio Verde. Esse, o vereador Casagrande não sabe explicar cadê. Ou se sabe, esconde. Conclua, Vossa Excelência está pela ordem. Pela ordem. Eu aviso os 9 colegas que estarei concedendo no máximo mais uns 40 pela ordem, mas à medida que vocês ficam nessa discussão, nós encerramos o horário regimental, não podendo votar a matéria do POMAN, que eu acho ser de interesse de muita gente nessa noite de hoje. Pela ordem, vereador Eleci. Senhor presidente, eu me indago. A oposição vem criticar aqui porque o prefeito conseguiu uma verba de 4.200.000 da Caixa Econômica. Parabéns ao prefeito, pelo administrador que é, e por ele ter conseguido o valor junto à Caixa Econômica para aplicar no município. Agora, eu tenho dito, se faz, reclama. Se não faz, reclama. E agora, não adianta estar com o discurso preparado. Porque o candidato de Vossa Excelência já caiu para 3º lugar e como se continuar já que estava, parar em 4º. Não adianta estar com o discurso afiado. Porque o povo sabe muito bem o que decidir. E as pesquisas estão mostrando. Não adianta fazer discurso, falar que é obra eleitoreira. O povo está indo nos lançamentos das obras. Milhões de pessoas estão comparecendo. E eu tinha dito aqui várias vezes que Rio Verde ia transformar num canteiro de obra.
e pode preparar o discurso, vereador. O discurso vai ter que ser arrojado. Era igual os discursos que Vossa Excelência fazia quando está no palanque com Paulo Roberto Cunha. Continua franqueada a palavra para discussão do projeto de lei 60. Pela ordem, vereador Luiz César. Senhor presidente, voltando a falar sério, eu queria sugerir a Vossa Excelência, eu sei que é da vontade de Vossa Excelência que o projeto que Vossa Excelência comentou, que tem pessoas que interessam no plenário, que sugerir a Vossa Excelência que peça que as pessoas interessadas monte uma comissão de 3, 4 pessoas, professores, alunos, que possam discutir o projeto antes com os vereadores, antes de entrar em votação. É uma sugestão que eu deixo à casa. Continua franqueada a palavra para a discussão do projeto de lei número 60/2008. Não havendo quem queira fazer uso, coloco em votação. Os vereadores concordarem, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Peço à secretária que faça a leitura do projeto de decreto legislativo número 5/2008. Projeto de decreto legislativo número 5/2008. Concede título de cidadã rioverdense à pessoa que menciona. A Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, aprova. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadã rioverdense à senhora Marcolina Cândido de Jesus Neto, em razão dos relevantes serviços prestados à educação de nosso município. Artigo 2º. Fica a critério da mesa diretora a data da entrega do título de cidadã rioverdense. Artigo 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, aos 9 dias do mês de junho de 2008. Assinado João Vieira Guimarães, vereador do PP. Em discussão, projeto de decreto legislativo número 5/2008. A palavra franqueada. Essa palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador José Henrique. Senhor presidente, senhores e senhoras vereadores, assistência, eu pedi pela ordem para cumprimentar a Vossa Excelência por tão nobre ideia, importante ideia, valorosa ideia de conceder a essa pessoa que tem prestado incontáveis serviços à nossa comunidade. Parabéns, senhor presidente. Meu voto é favorável. Agradeço suas palavras. Farei uso nas sessões seguintes, na aprovação da redação final. Continua franqueada a palavra. Não havendo quem queira fazer uso, coloco em votação. Os vereadores concordarem, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Sessão suspensa por 1 minuto. Reaberta a sessão. Eu vou pôr em votação o projeto de lei número 42/2008. Acho que o plenário é soberano para discutir a matéria. Acredito que todas as partes estão preparadas para tal e acredito ser até um desrespeito. Quanta gente veio aqui hoje para ver, acredito eu, essa votação. Nós vamos pôr em votação e vocês têm os artifícios de plenário para interrompê-lo ou jogá-la para frente. Peço à secretária que faça a leitura do projeto de lei número 42/2008, de autoria do Poder Executivo. Pela ordem, vereador Luiz César. Senhor presidente, a minha sugestão é para que nós pudéssemos ouvir a população, porque nós ainda estamos no momento de fazer emendas no projeto. Então, nós estaríamos ouvindo eles para que Vossas Excelências tivessem autonomia de poder fazer uma emenda de acordo com aquilo que a Casa de Lei acha cabível. Não é porque nós iremos escutá-los que teremos que adotar as medidas. Mas eu acho que vale ao Poder Legislativo, aumenta a democracia em relação ao Poder Legislativo, a gente escutar a comunidade e, porventura, se for necessário, fazer uma emenda no projeto de lei. Fica só a sugestão e Vossa Excelência tem autonomia para aceitar ou não. Muito obrigado. As emendas podem ser feitas até na segunda votação. Vamos ver como é que vai decorrer a matéria. Peço à secretária que faça a leitura. Na leitura do parágrafo 3º, que faça a leitura do ofício corrigindo.
Projeto de Lei número 42/2008. Altera a Lei número 3.466/97. A Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, aprova. Artigo 1º. Fica alterada a Lei número 3.466/97, de 12 de março de 1997, passando o artigo 3º, caput, a apresentar a redação abaixo, mantendo-se os parágrafos 1º a 7º, inseridos pela Lei nº 4.134/2001, de 14 de agosto de 2001. Artigo 3º. O Conselho do Meio Ambiente, o Conselho do Meio Ambiente do município de Rio Verde, COMAN, será composto pelos membros a seguir especificados. Primeiro, representantes do Poder Público, Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, Secretaria Municipal de Planejamento e Administração, Secretaria Municipal de Indústria e Comércio, Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Obras, Universidade de Rio Verde, Fundação de Ensino Superior de Rio Verde e Câmara Municipal de Rio Verde. 2. Representantes da sociedade civil, Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção de Rio Verde, Associação Comercial e Industrial de Rio Verde, ACIV, Sindicato Rural de Rio Verde, Clube dos Engenheiros Agrônomos de Rio Verde, Movimento Popular de Rio Verde, Instituto Educacional Profissionalizante de Ouruana e Rotary Clube de Rio Verde. Revogada disposições em contrário, essa lei entrará em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito de Rio Verde, aos 29 dias do mês de abril de 2008, assinado Paulo Roberto Cunha, Prefeito de Rio Verde. Em discussão, projeto de lei número 42/2008, a palavra franqueada aos senhores vereadores. Essa palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador José Henrique de Freitas. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadores, assistência, imprensa, quero inicialmente dizer aos nobres colegas da bancada governista que eles já fazem parte do Poder Executivo. O Poder Executivo tem tanta dominância sobre a bancada governista que nem esse cuidado de mudar no inciso 1 para representante do Poder Executivo e abrir-se um espaço para colocar o Poder Executivo Legislativo não o fez. Então já estão incluídos dentro da relação daqueles que estão representando o Poder Executivo. É a primeira falha no projeto. Primeira falha, ou pelo menos é a aceitação de Vossas Excelências. Bom, depois, quando nós vamos continuando nos estudos que fizemos, temos a dizer que o COMAN fora criado pela Lei 3.466, em 97. Vereador, gostaria que Vossa Excelência repetisse com relação à não inserção da Câmara Municipal e eu vou estender 1 minuto dessa fala. Eles só para que a disseram gente entenda melhor. no ofício que estaria incluindo apenas a Câmara Municipal. Não é isso? Eu pergunto a Vossa Excelência, secretária. O ofício não estaria apenas incluindo a Câmara Municipal? Fica alterado. Fica alterado. O artigo 3º passando a inserir o inciso, a linha G, Câmara Municipal. A inserir a linha G, exatamente no inciso 1, que diz representantes do Poder Executivo. Veja então no projeto... Representantes do Poder Público passou a redação a constar. Bom, na antiga redação, representantes do Poder... E no site estão ainda... Não, é porque no primeiro projeto, nobre colega, desculpa o bate-papo, veio representantes do Poder Executivo. No ofício veio, passa o artigo 3º a representar a seguinte redação. Aí eles trocaram e puseram representantes do Poder Público. Aí todos do Executivo mais a Câmara. Só a título de esclarecimento, continue. Muito obrigado pela informação, pelo menos menos mal. Né? Mas vamos agora aos assuntos que interessam. Então, a Lei 3.466/97 criou o Conselho Municipal do Meio Ambiente. E a Lei 4.134 de 2001, do então prefeito Paulo Roberto,
alterou a lei original. Mas o descaso com o meio ambiente é tão grande, senhor presidente e demais vereadores, de que não houvera nem a preocupação de ajustar a redação que agora muda. Por quê, senhor presidente? Quando no projeto agora recebido, diz que permanece os parágrafos 1º até o 7º, no inciso 2 do artigo 3º. E quando nós vamos, isso para falar na parte técnica primeiro, quando nós vamos ao artigo 6º da Lei 4.134, está claro lá, artigo 6º. Os organismos não governamentais, de que trata as alíneas A e as alíneas C deste inciso, deverão comprovar a sua constituição legal para efeito de efetivação como membros designados pelo COMAN. Ocorre, senhor presidente, que o projeto apresentado eliminou os membros designados. E sabe quem foi eliminado, senhor presidente? As entidades ambientalistas, as instituições relacionadas com recursos naturais de ensino superior e técnico. Foi ainda as entidades sociais relacionadas direta e indiretamente com o meio ambiente. Foi ainda mais, senhor presidente, organismos governamentais, estadual e federal, de atuação na área ambiental. Aí, o descuido vem dizer que permanecem os parágrafos. Mas, senhor presidente, nobres vereadores da bancada, nós não podemos aprovar esse projeto. É preciso que vossas excelências tenham a galardia, a responsabilidade, de que o meio ambiente não pode ficar à mercê de votos apenas na situação proposta pelo projeto 42. Vou dizer a vossas excelências por quê. Porque hoje, agora, nós temos apenas a universidade como órgão do poder público, que faz parte do primeiro escalão. Depois, coloca no inciso 2, no F, o Instituto Educacional Profissionalizante de Uruana. O instituto cujo presidente fundador, o senhor Leandro, já mudou para Santo Antônio da Barra. Sabe por quê, senhor presidente? Sabe por quê, senhores e senhoras vereadoras? É porque ele não tem apoio do prefeito municipal naquele distrito. Mandou dois computadores, uma CPU para que pudesse ser reformada, ou pelo menos consertada, e não voltaram. Aí ele esteve passeando em Santo Antônio da Barra, prefeito Oswaldo, divisão homem sério, o convidou para que ele mudasse. E tem mais, senhor presidente, mesmo que ele continuasse em Uruana, como é que ele vai se deslocar para as reuniões do COMAN, a 75 quilômetros, fica Uruana de Rio Verde, sem nenhum apoio financeiro? É preocupante. Tem mais, senhor presidente e senhores vereadores. A Ordem dos Advogados do Brasil, respeito todos os advogados, homens sérios, pessoas conscientes, mas que não faz parte da atividade deles a preocupação com o meio ambiente. A Associação Comercial de Rio Verde, a CIRV, o próprio nome já diz, é industrial e comercial. Não tem nada de meio ambiente. Sindicato Rural, nós precisamos dividir a Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente, termos a Secretaria da Agricultura para cuidar da agricultura e o ambiente, uma pessoa preocupada com o meio ambiente para poder enfrentar a Secretaria da Agricultura. Agora vem, com todo respeito ao Sindicato Rural, colocar o Sindicato Rural como representante da sociedade civil. O único movimento real que existe aqui é o Movimento Popular de Rio Verde, que mesmo assim está as suas atividades voltadas para a produção de remédios com ervas, os chamados remédios alopáticos. Então, senhor presidente, senhores vereadores, nós não podemos esquecer, que o Cefet tem 40 anos em Rio Verde. 40 anos em Rio Verde. E, de repente, é tirado assim num projeto. Pedimos vista no projeto. Queríamos conversar com Vossas Excelências. Queríamos convidar a sociedade para que pudesse participar. Vossas Excelências negaram. Daí a vereadora Lúcia Caetano, quando viu que o vereador estava sendo retirado, o representante da Câmara, pediu vista, e o Poder Executivo manda um ofício lindo, colocando a Câmara Municipal e o Rotary Club de Rio Verde. Mas nós temos que lembrar mais, senhor presidente. Está claro na Constituição do COMAN,
Aqueles que foram eleitos têm 2 anos de mandato. Um livro de ata está assumido. Tem o documento de nomeação, mas existem as pessoas. Para poder fazer novas substituições, tem que passar pelo conselho. Está claro as leis. A criação, o decreto que o prefeito assinou. Cadê a destituição desses cargos? Então é claro e óbvio que os representantes que se são agora excluídos do processo entram na justiça e juntos componham um corpo de representação perante os juízes e reconstitua o Conselho Municipal. Não se pode fazer isso com a nossa cidade. Não se pode, senhor presidente, senhores vereadores, num gesto de autoritarismo, querer eliminar aquele que de vez em quando, eu não vou dizer nenhuma pedra, é um grão de areia no sapato da administração, porque a prepotência é muito grande. O coronelarismo que domina Rio Verde é muito, minha língua está até enrolando, é muito forte. Então eu quero dizer para os senhores o seguinte, não podemos aprovar esse projeto. Se querem saber por quê, hoje recebi 2 informações de lixões na cidade. Amanhã eu vou fotografar. Avisa para o poder público, porque nós estamos trabalhando. Então, eu quero dizer para Vossas Excelências de que todas, ou praticamente todas, ainda não vi nenhuma nascente urbana que não esteja sendo destruída. É preciso ter consciência, é preciso saber de que se nós não fizermos um pouquinho, a natureza vai responder e a nossa tristeza, a nossa morte. Nós temos que pensar nos nossos filhos, nós temos que pensar nos nossos netos, nós temos que pensar na nossa responsabilidade enquanto legisladores do município de Rio Verde. Esse projeto, ele é totalmente incorreto, ele é totalmente contra a moralidade do povo de Rio Verde, ele é extremamente ofensivo ao meio ambiente, quando nós tivemos agora dia 5, comemorações acerca do Dia Mundial do Meio Ambiente. Se as árvores pudessem, se as árvores tivessem condições, se o meio ambiente pudesse, hoje ele estaria chorando e chorando muito com um projeto desse tipo, dessa situação apresentada nessa casa. É uma ofensa para a casa, é uma ofensa para todos nós e, sobretudo, uma ofensa, um desacato para a bancada governista. Meu voto é contrário, senhor presidente. Continua franqueada a palavra. Pela ordem. Segurado pela ordem, vereador Luiz César. Senhor presidente, eu já dei a sugestão à mesa diretora, mas eu gostaria de ouvir a defesa do projeto, tanto do líder Elecir Perpétuo, popular Casa Grande, ou do presidente da Comissão do Meio Ambiente, vereador Rogério Leão, para que tentasse nos convencer, senhor presidente, de que nós estamos errados. Continua franqueada a palavra. A palavra, senhor presidente. A palavra, vereador Luiz César. Vereador José Henrique, pouco, na verdade, esperávamos, por saber que de meio ambiente, esse governo que aí está não entende nada. Há poucos meses atrás, denúncias de corrupção numa Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Denúncias que ainda estão invasivas. O Ministério Público diz que está trabalhando, nós estamos aguardando as apurações, mas são denúncias feitas pelos ex-diretores daquela secretaria, acusando os secretários e acusando assessores. O que esperar, vereador José Henrique? De uma administração que abandonou as nascentes da nossa cidade. O que esperar de uma administração que conseguiu, em pouco tempo, contaminar o lençol freático no aterro sanitário? O que esperar, senhor presidente, de um poder legislativo que se curva perante o executivo? Por isso que nós gostaríamos que Vossa Excelência desse a oportunidade para que as pessoas do Cefet, que entendem muito mais do que secretário de obras, de secretário de educação, do que a CIRV, do que Rotary Club, muito mais, senhor presidente, sobre o meio ambiente de Rio Verde. Eu encerro. Meu voto é contrário. Continua franqueada a palavra. Pela ordem, vereador Zé Henrique. Senhor presidente, gostaria, usando isso pela ordem, de pedir
ao líder de governo, Eleci Perpétuo Garcia Casagrande, conselheiro do prefeito, ou ao vereador Rogério Ferreira Leal, presidente da Comissão Permanente do Meio Ambiente, que analisasse essas nossas informações, mas que analisasse, sobretudo, que depois de aprovada a primeira votação, vai para a segunda votação, que alguém tomasse a iniciativa, pedisse vistas e não eliminasse exatamente da Constituição do Coman, para que evitasse aí uma questão judiciais, mais uma questão judicial, da nomeação do conselho, dos conselheiros. Olha bem, estou agindo como se fosse da bancada, querendo defender o governo, porque nesta hora é preciso que Vossas Excelências pense na natureza, que não retire da Constituição do Conselho Municipal do Meio Ambiente as pessoas que entendem de meio ambiente e que não coloque aqueles que, por certo, poderão estar juntos com o prefeito, junto com o governo. Veja a nossa responsabilidade. Não estamos preocupados, não é até 31 de dezembro, não, porque o governo vai mudar. Nós estamos preocupados para que não tenha vindo outros projetos para acertar doravante essa situação. Vamos pensar proativamente, não vamos pensar Rio Verde para 31 de dezembro de 2008, nem para 31 de dezembro de 2012. Vamos pensar Rio Verde para 20, 30, 50 anos. Vamos pensar num Rio Verde ambientalista. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem. Pela ordem, vereador Eleci. Senhor presidente, eu gostaria de pedir vista novamente desse projeto. Muito polêmico, explanação muito bem do colega vereador José Henrique, como que eu pudesse estudar mais esse projeto. Acredito que Vossa Excelência pediu vistas nesse projeto ainda não. Primeira vez. Pela ordem. Pela ordem, vereador Eleci. Encontrava com pedido de vista da vereadora Lúcia Caetano. Não, certo. Só esclarecendo, Vossa Excelência não fez esse pedido ainda. Há uma propositura do vereador Elecir Perpétuo Garcia pedindo vistas no projeto de lei número 42/2008. Consulta plenária sobre pedido de vista do vereador Casagrande. Os vereadores concordarem, permaneçam como estão, os contrários se manifestem, colocando-se de pé. Aprovado o pedido de vistas. Eu encaminho o projeto ao vereador Elecir. O mesmo tenha 2 dias para nos devolver. Esgotado o horário regimental, agradeço a presença dos senhores vereadores, das senhoras vereadoras, do público aqui presente, dos internautas que nos assistiram, de toda a imprensa. Convoco a todos os senhores e senhoras vereadoras para a próxima sessão, amanhã, dia 11 de junho, no projeto Câmara Itinerante, no distrito de Ouruana, no horário regimental. E declaro encerrada a presente sessão.